Que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, porque cultuar a Deus em comunidade é um grande privilégio. Como é bom nós utilizarmos o nosso domingo para dedicar ao Senhor. E é muito bom receber vocês aqui, aqueles que estão nos visitando também, que estão nos acompanhando online. Que tempo precioso. Meus irmãos, durante esse mês de outubro nós vamos ter uma nova série, estamos começando hoje uma nova série de pregações no mês de outubro, onde nós falaremos sobre compaixão e graça. Falaremos mais especificamente sobre generosidade, que é um princípio que nós cremos, que desejamos ser generosos, porque o nosso Deus é generoso. Passaremos por algumas passagens bíblicas onde abordaremos temas de generosidade. E hoje eu quero começar com esse tema: Deus precisa do meu dinheiro? Coube a mim começar falando de um tema muito tranquilo para falar em púlpito de igreja, né, meus irmãos? Falar de dinheiro é um assunto delicado demais, falar de dinheiro, de dízimos, de ofertas dentro da igreja hoje. Há pouco tempo, há alguns tempo atrás, nós postamos no nosso canal da Escola do Discípulo um vídeo falando sobre ofertas, o que nós cremos sobre isso. E se você tiver curiosidade depois de ler os comentários lá, tem muitos comentários malignos, mas assim, é um absurdo. Pastor se enriquecer com dinheiro, que quer igreja de dinheiro e tal, e é muita confusão, principalmente por parte de igrejas midiáticas que nós vemos, né? Inclusive de teologia da prosperidade, que você tem que dar seu dinheiro para Deus te abençoar de volta. É uma loucura que nós estamos vendo por aí. Por isso, antes de nós iniciarmos, para nós iniciarmos um mês onde nós vamos falar de generosidade, de compaixão, nada melhor do que nós fazermos um panorama bíblico do que é que nós cremos a respeito de dízimos e ofertas. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto complicado, pode ser que eu me torne persona não grata, né? Talvez tenha alguém aqui que no final não goste mais de mim, mas é essencial que a gente exponha a Bíblia e fale sobre esse assunto, para que a gente entenda o que isso significa. Por isso eu gostaria de falar hoje sobre dízimos, sobre oferta, sobre generosidade, sobre dinheiro, sobre aquele assunto que toca no nosso bolso e que às vezes é difícil para nós. Quando nós falamos de dízimo, nós vemos isso desde o Antigo Testamento. A palavra dízimo, ela vem do hebraico maaser, que significa literalmente a 10ª parte, ou seja, 10%. No mundo antigo, no Oriente Próximo antigo, era muito comum que a 10ª parte fosse um imposto cobrado nas comunidades daquela época. Na própria região de Canaã, onde o povo de Deus entrou depois na Terra Prometida, que é a Terra Prometida, era muito comum que existisse um imposto da 10ª parte que era entregue para os reis, para os sacerdotes, para o cuidado da comunidade, para o cuidado do povo. Era um imposto comum naquele tempo. E isso foi aderido ao povo de Deus como um costume que já era um costume naquele tempo, falar da 10ª parte. Por que a 10ª parte? Possivelmente porque era mais fácil de você contar, né? 10ª parte, era mais fácil de você se organizar. No Antigo Testamento, antes da lei de Moisés, antes dos mandamentos que Deus deu a Moisés, o dízimo aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés. E nas 2 vezes que ele aparece, é na vida de Abraão e na vida do seu neto Jacó. Perdão. Na vida do seu neto Jacó. Abraão, a primeira vez que o dízimo aparece é em Gênesis no capítulo 14, quando Abraão ele vence uma batalha e então ele recolhe os despojos daquela batalha. Os despojos eram aquilo que ele conquistava na guerra, armas, riquezas, ouro do exército derrotado. Então ele pegou os despojos da guerra e o texto diz que ele entregou e deu o dízimo desses despojos a um homem chamado Melquisedeque, que era rei de Salém, a cidade que depois se tornaria Jerusalém, e a Bíblia diz que esse Melquisedeque era sacerdote do Deus vivo. É uma figura um pouco misteriosa no Antigo Testamento, nós não temos mais informações sobre ele. A única informação que nós temos é que ele era um sacerdote do Deus vivo, ele sabia quem Deus era, e Abraão então entrega o dízimo. Nós vemos que essa atitude de Abraão entregar o dízimo ao Melquisedeque foi uma atitude voluntária, em gratidão a Deus, pela vitória que ele tinha tido. Então, em gratidão a Deus, ele voluntariamente entrega a 10ª parte de tudo que ele conquistou ao sacerdote, ao Melquisedeque. A segunda vez que
dízimo aparece antes da lei de Moisés na vida de Jacó. Quando lá em Gênesis, no capítulo 28, Jacó faz um voto com Deus, ele faz uma promessa a Deus, de que se Deus o abençoasse, ele então passaria e consagraria o seu dízimo. Interessante que parece então que o dízimo não era um costume na vida de Jacó. Não era um costume dele entregar o dízimo. Tanto é que ele faz um voto a Deus dizendo, olha, se o Senhor me abençoar, então eu entregarei o dízimo. Mas nós vemos um fator comum com Abraão, que o dízimo de Jacó foi uma ação voluntária também. Então, muitas pessoas vão dizer, olha, o dízimo ele já existia antes da lei. Sim, nós vemos o dízimo acontecendo antes da lei, mas a única informação que nós temos são esses dois textos, onde foram duas ações voluntárias de gratidão a Deus. Depois disso, nós temos então a lei de Deus. Deus escolhe Moisés, ele liberta o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão para o deserto, e ali no Monte Sinai, Deus estabelece a sua aliança com o seu povo, e agora Deus revela os 10 mandamentos e entrega a sua lei, os seus mandamentos. Agora nós temos a nação de Israel, o povo de Deus. E agora, o dízimo aparecerá no povo de Israel como uma lei, como um mandamento, já não mais como algo voluntário, mas agora no Antigo Testamento o dízimo aparece como um mandamento, como uma lei. Nós vemos isso no capítulo 27 do livro de Levíticos, onde Deus está explicando os seus mandamentos, as suas leis, e ele vai dizer, olha, trazei também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso a 5ª parte. Nós vemos um mandamento aparecendo aqui dizendo, olha, tudo o que o povo produzir, seja animais, seja frutos, seja colheita, seja cereais, tudo o que vocês produzirem, vocês tomarão 10% disso, a 10ª parte, e essa parte será do Senhor. Agora o dízimo aparece como um mandamento, como uma lei. E aí, qual era o propósito do dízimo no Antigo Testamento? Qual era o propósito do dízimo na nação de Israel? Nós veremos que o dízimo em Israel, ele tinha 3 propósitos, principalmente 3 propósitos. O primeiro propósito do dízimo na nação de Israel era a manutenção do serviço religioso e das festas religiosas, do tabernáculo, dos sacrifícios, das festas religiosas que Deus instituiu, que nós temos a festa do tabernáculo, nós temos a festa da Páscoa, nós temos a festa da colheita, e essas festas custavam dinheiro, então o dízimo tinha esse propósito também. O primeiro propósito, então, era o serviço religioso. O segundo propósito do dízimo no povo de Israel era sustentar e alimentar a tribo de Levi, os levitas. Por que isso? Nós temos 12 tribos, na verdade 13 tribos de Israel, 12 tribos receberam terra, mas a tribo de Levi não recebeu terra. Os levitas não podiam possuir terras, eles não tinham posse, eles não podiam produzir, nem plantar, nem colher, não podiam ter propriedade privada. Os levitas, eles deveriam se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus, no tabernáculo ou no templo, com músicas, cuidando do serviço. Os levitas deveriam se dedicar exclusivamente ao serviço a Deus, por isso eles não podiam ter posses e terras. Aí então o dízimo serviria para sustentar os levitas. Os levitas seriam alimentados pelos dízimos do povo. Esse era o segundo propósito do dízimo no Antigo Testamento. E o terceiro propósito do dízimo no Antigo Testamento era o cuidado dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Nós vemos durante todo o Antigo Testamento que Deus sempre se preocupa com o vulnerável. Ele sempre se preocupa com o vulnerável. E nós temos leis e mandamentos específicos para que o dízimo fosse utilizado para a manutenção ou para a alimentação do pobre, do oprimido, para que não houvesse fome e pobreza no meio de Israel. Esses eram os 3 propósitos do dízimo. E não era
um dízimo apenas. Essa é a parte interessante que vou chamar a atenção de vocês aqui. Nós temos mais de um dízimo na lei de Moisés. Nós temos um dízimo, por exemplo, que está lá em Deuteronômio no capítulo 14, que deveria ser entregue a cada 3 anos. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham na cidade de vocês. E esse dízimo seria distribuído aos pobres também. E aí nós vamos ver outros dízimos, e na verdade, no povo de Israel, nós temos instituídos basicamente 3 dízimos. E isso é interessante. Nós temos os dízimos que eram para os levitas, Levítico capítulo 27, que foi o que eu já expliquei aqui, manutenção dos levitas e cuidado religioso. Nós temos o outro dízimo de mais 10%, que era para as festas religiosas, porque as festas custavam dinheiro, né? A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, tudo isso, eles deveriam dizimar para as festas. E o terceiro dízimo, que é esse dízimo de cada 3 anos. Se nós pegarmos o dízimo de 10%, mais 10%, nós temos 20%, e aí nós pegamos mais 10% dividido por 3 anos, nós temos basicamente cerca de 23% a 25% de dízimo entregue pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Então fica aí a curiosidade que era bem mais do que 10% que o povo de Deus entregava ao Senhor. Cerca de 25% de toda a renda era entregue ao Senhor como mandamento, como lei a Deus. Tá bom que o dízimo das festas acabava retornando para o povo, né? Porque o dízimo das festas era para que todo mundo pudesse comer. Então era mais ou menos como ofertar aqui na igreja para que no final do culto a gente tenha uma cantina gratuita. Então você ofertou, mas você recebe de volta. Eles comiam desse dízimo nas festas. Ainda assim, nós temos cerca de 25% sendo entregue a Deus no Antigo Testamento. E é importante deixar muito claro que isso era uma lei. Era uma lei do povo de Israel. Não deveria ser quebrada. Caso essa lei fosse quebrada, o povo estava roubando de Deus, como nós vemos o profeta Malaquias dizendo sobre isso. O problema é que no decorrer do Antigo Testamento, o povo sempre demonstrou a sua infidelidade. Nós vemos o povo de Deus sempre caindo em pecado de idolatria. E um dos pecados de idolatria é a idolatria ao dinheiro. É considerar o seu dinheiro mais importante, você não conseguir abrir mão do seu dinheiro. E aí, nós vamos ver os profetas denunciando o povo de Deus, porque eles não estavam contribuindo e entregando o dízimo. Nós temos um profeta Neemias, por exemplo, dizendo que o seguinte: olha, eu soube também, ou também soube, que as porções dos levitas, o que é a porção do levita? O dízimo, não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Olha a situação terrível que chegou ao povo de Deus, do profeta dizer o seguinte: olha, os levitas, eles estão fugindo para os campos para poder plantar, para poder comer. Os levitas voltaram a trabalhar no campo porque vocês estão roubando deles, porque a comunidade de Israel não está sustentando os levitas com os dízimos. E aí os levitas tiveram que plantar e colher para poder comer, gente. Porque eles não podiam ter posse, eles não podiam ter terra, mas eles foram atrás de poder comer, porque o povo estava sendo infiel com os seus dízimos para a manutenção de Israel. O mesmo contexto é o contexto de Malaquias, capítulo 3, famoso texto, onde todos nós gostamos desse texto, né, para falar sobre dízimos e ofertas, mas esse era o contexto. O contexto é que o povo estava roubando de Deus porque eles não estavam sustentando os levitas. E aí o profeta Malaquias diz: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir os céus, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre você a bênção medida. O contexto desse texto aqui é justamente que o povo não estava cumprindo com o seu papel de sustentar os levitas. Aquele povo que deveria sustentar o serviço religioso da nação de Israel. Por isso o profeta diz que eles estavam roubando. Porque, gente, os pobres e os levitas estavam passando fome. E os ricos estavam ficando cada vez mais ricos, os pobres estavam ficando cada vez mais pobres. E a gente vai ver uma tremenda injustiça social acontecendo no reino de Judá e no reino de Israel dessa época.
Isso é o que nós temos no Antigo Testamento. Então, resumindo, no Antigo Testamento o dízimo é um mandamento, uma lei, que todo o povo de Deus deveria entregar aos levitas, deveriam entregar para a manutenção do templo. Mas aí nós chegamos no Novo Testamento. E nós sabemos que no Novo Testamento muita coisa é transformada. Porque agora Jesus Cristo morre, ressuscita, e nós vamos descobrir com o apóstolo Paulo, e durante todo o Novo Testamento, na tarefa da igreja, que Jesus ele cumpre toda a lei. E que agora nós já não vivemos pela lei, mas agora nós cremos e somos justificados pela graça de Deus. Paulo explica muito bem isso no livro de Romanos, na carta aos Gálatas, e aí nós vamos encontrar no Novo Testamento elementos de continuidade e elementos de descontinuidade. Primeiramente, os elementos de descontinuidade. Como ficam as leis de Israel no Antigo Testamento, agora com a igreja no Novo Testamento. Porque agora nós cremos que não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas a lei continua, nós aprendemos com a lei, não aprendemos com a lei do dízimo continua na igreja do Novo Testamento. É interessante que esse foi um debate dos apóstolos. Porque quando os judeus se convertiam ao cristianismo, eles continuavam obedecendo à lei, porque eles eram judeus, eles cresceram assim, eles estavam acostumados com isso. Mas quando o evangelho começou a ser pregado para os não-judeus, para os romanos, os gregos, os gentios, como nós chamamos, aí a confusão começou a aparecer. Porque alguns diziam, não, eles têm que obedecer às leis de Moisés. Outros diziam, não, eles não estão debaixo da lei de Moisés, eles foram salvos pela graça de Deus. Não, eles precisam se circuncidar, que era um mandamento também. Todo homem deveria ser circuncidado, isso é um mandamento do Antigo Testamento. Então eles tinham que ser circuncidados. Não, eles não têm que ser circuncidados. Essa confusão, essa discussão se acalorou a tal ponto que os apóstolos se reuniram num concílio em Jerusalém. Isso está lá no livro de Atos. Eles se reúnem num concílio de Jerusalém para decidir se os cristãos gentios precisam obedecer às leis do Antigo Testamento. E aí, por unanimidade, os apóstolos decidem que os cristãos gentios não precisam obedecer às leis do Antigo Testamento. Cumprir os mandamentos no sentido de circuncisão, sacrifício de animais. A gente não sacrifica mais animais, né? Porque era sombra do Antigo Testamento. E essa foi a decisão. O único conselho dos apóstolos foi que os cristãos gentios deveriam não comer carne sacrificada a ídolos, né, estrangulada, e não comer sangue de animais estrangulados. Essas foram as recomendações dos apóstolos para aquele contexto. Então nós vemos que no Novo Testamento há uma descontinuidade com o mandamento, com a lei da circuncisão, de alguns mandamentos do Antigo Testamento, porque o que vale agora é o princípio que nós aprendemos. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, a lei do Antigo Testamento, ela não deixou de existir, muito pelo contrário, a lei ela teve um papel importante, de condenar o nosso pecado. Se você tiver dúvida, assiste a nossa exposição de Romanos lá no canal do YouTube da Escola do Discípulo, que a gente explica muito bem sobre isso. Paulo vai dizer que a lei tinha um papel, o papel de, até certo ponto, ela era como uma sombra que apontava para algo verdadeiro que era Jesus. E Paulo vai dizer, ele vai usar um exemplo muito interessante, que no Antigo Testamento, a lei era como um tutor que cuidava de uma criança, porque a criança não tinha autonomia para fazer o que ela quisesse. Só que chega um momento que a criança ganha maturidade, ela pode caminhar com os próprios pés, com seus próprios pés, e o tutor agora não faz mais sentido, o tutor não precisa mais fazer parte da vida da criança. E Paulo vai dizer que a lei é como esse tutor, ela serviu a nós até a vinda de Cristo Jesus, porque com Jesus Cristo nós fomos salvos pela graça, não estamos mais debaixo da lei, mas agora o princípio da lei está enraizado em nosso coração. Se antes nós sacrificávamos animais, agora Jesus Cristo é o próprio sacrifício. E a lei se torna ainda mais completa em nós, porque nós não a obedecemos por obrigação, mas agora nós obedecemos os princípios que a lei nos ensina por amor e gratidão a Deus. Está confuso ou está dando para entender? Quem está entendendo aí? Então, ok. Nesse sentido, nós vamos descobrir que em todo o Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, Jesus fala sobre dízimo ainda, mas depois da ressurreição de Jesus, quando a igreja é inaugurada, o dízimo não aparece mais como lei.
E aí talvez você pode ficar feliz, né? Ah, graças a Deus, não preciso mais entregar meu dízimo na igreja. O pastor falou que o dízimo não é lei. Verdade, mas nós vamos ver que existe continuidade também no Novo Testamento. Enquanto existe esse elemento de descontinuidade, do dízimo como mandamento, do dízimo como lei, nós vamos ver que existe uma grande continuidade da generosidade com constância, voluntária e com alegria e proporcional à nossa renda. E aí eu quero trazer alguns textos bíblicos para ver que isso continuou na igreja. Que agora que Cristo Jesus se entregou completamente por nós, nós nos entregaríamos completamente por Ele. Inclusive, quando Jesus sobe aos céus e os apóstolos se encontram com Ele, e os cristãos estavam se convertendo, no começo da igreja em Jerusalém, eles simplesmente começaram a entregar tudo. Eles vendiam tudo e entregavam aos apóstolos, entregavam para a igreja. Mas o que nós devemos fazer? Qual é o conselho do Novo Testamento quanto ao nosso dinheiro e à nossa igreja, quanto aos nossos dízimos e às nossas ofertas? E aí nós vamos ver Paulo aconselhando que sim, existe uma continuidade da generosidade. E nós vamos descobrir que a generosidade, ela é essencial e fundamental na nossa vida como cristãos. Na primeira carta aos Coríntios, ele começa a falar um pouco sobre ofertas, sobre generosidade. Paulo está recolhendo uma oferta para ajudar os santos de Jerusalém, aqueles que estavam com dificuldade em Jerusalém. E aí Paulo pede para que a igreja recolha uma oferta. E nós vamos começar aprendendo alguns princípios aqui. 1 Coríntios capítulo 16 diz que quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei à igreja da Galácia. Veja bem, nós temos aqui Paulo dizendo, olha, quanto à oferta para os santos, ele está dizendo, para os outros cristãos, para a gente ajudar a igreja, para a igreja cumprir o seu propósito, para a igreja cumprir as suas necessidades, quanto a essa oferta, façam vocês também, como eu ordenei às igrejas da Galácia. Então nós temos de certa forma aqui uma ordem de Paulo, dizendo, olha, sejam generosos, no primeiro dia da semana, então quando eles se reuniam no domingo, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Interessante que Paulo diz, olha, é necessário que vocês sejam generosos e ofertem. Sejam generosos para o auxílio dos santos. Levantem quando vocês se reunirem uma oferta. E aí ele vai dizer, proporcionalmente. Ele não diz 10%, 8% ou 20%. E é interessante que Paulo ele não se aplica aqui da lei do dízimo. E Paulo ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele sempre se utilizou de exemplos do Antigo Testamento. Só que ele não lança mão da lei do dízimo para poder incentivar a igreja, ou ordenar a igreja, que ela seja generosa. Paulo parte do princípio que a partir de agora nós estamos falando de uma generosidade voluntária, que cada um vai entender de acordo com o seu próprio coração, como nós vamos ver daqui a pouco, e que ela é proporcional ao seu sustento. O que é proporcional ao seu sustento? Se você ganha pouco, você entrega pouco. Se você ganha muito, você entrega muito. Se você for lá com uma proporcionalidade, é uma porcentagem. É uma porcentagem proporcional ao seu sustento. De certa forma, essa deveria ser uma obrigação dos cristãos. Participar do auxílio aos santos por meio da sua generosidade. E aí na segunda carta aos Coríntios, Paulo continua falando sobre generosidade, porque aparentemente eles não aprenderam muito a lição, e a igreja de Corinto era uma igreja meio pão dura na generosidade. Então na segunda carta, Paulo ainda vai dar mais uma apertada na igreja, falando, olha, vocês precisam ser generosos. E aí ele vai trazer alguns outros argumentos interessantes para nós. 2 Coríntios no capítulo 8, Paulo vai pedindo para que a igreja seja generosa e entregue o seu dinheiro ao reino. Paulo ele vai usar o exemplo da igreja da Macedônia. Porque a igreja da Macedônia, eles foram muito voluntários e eles ofertaram com muita generosidade. E Paulo vai usar o exemplo deles com a igreja de Corinto. E ele vai dizer, olha, porque no meio de muita prova e tribulação,
manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Então, mais uma vez, voluntariedade, de forma voluntária. Só que eles insistiram nisso. Mesmo que seja de forma voluntária, Paulo está mostrando que por causa do amor de Cristo, porque eles entenderam quanto Jesus se entregou e os amou, eles disseram, eu não posso ficar de fora disso, e insistiram para participar, mesmo eles sendo tão pobres e não tendo nada. Eles disseram, se Jesus se entregou tudo por mim, mesmo eu sendo pobre, eu não posso ficar de fora do auxílio aos santos. Eu não posso ficar de fora da generosidade. E Paulo vai dizer que eles deram muito mais do que eles imaginavam e entregaram a si mesmos. Eles se entregaram completamente ao Senhor. E Paulo usa esse exemplo para Corinto para dizer, eu espero que vocês sejam desse jeito. Essa igreja da Macedônia nos constrange, porque eles foram ricos em generosidade. Eles foram ricos em generosidade. E aí Paulo agora vai exortar a igreja dizendo, olha, e vocês, mas vocês, como em tudo vocês manifestam abundância. Vocês são abundantes, meus irmãos, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e nosso amor por vocês. E esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Paulo está dizendo, olha, vocês são abundantes em tudo. E agora eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam abundantes em generosidade. Que vocês sejam abundantes em ofertar. Que vocês sejam abundantes em colocar a mão no bolso de vocês. E agora vem a parte mais importante. Não digo isso na forma de mandamento. Ai, graças a Deus. Alguém pode dizer. Não digo isso na forma de mandamento. Então aqui nós temos a nossa pergunta respondida. O dízimo é um mandamento no Novo Testamento? Não. Mas, para provar se o amor de vocês é sincero. É um mandamento? Não. Mas se você ama a Deus e não é generoso, então você não ama a Deus. Parece um paradoxo, mas é basicamente assim. Ser generoso no Novo Testamento é um mandamento? Não, é um pedido que nós temos de nosso Deus. Mas se o nosso Deus nos pede, para mim isso é um mandamento. Deu para entender a lógica? Não é um mandamento, mas é natural que o crente que se encontrou com Jesus transborde em generosidade. Para que o amor de vocês seja sincero, comparando com a dedicação de outros. E aí vem a justificativa. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles vocês se tornassem ricos. Aqui vem o centro de tudo, gente, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós não entregamos as nossas ofertas a Deus porque é um mandamento, mas porque Cristo nos amou completamente. Ele nos resgatou, Ele se entregou completamente por nós, nos trouxe nova vida, como por pura gratidão e amor. Nós somos transbordados em generosidade porque Ele é generoso e a nossa generosidade se transborda em amor. É uma evidência natural de todo aquele que se encontra com Jesus ser generoso. Se você não consegue colocar a mão no seu bolso para entregar o seu dinheiro ao serviço dos santos, depois eu vou falar mais sobre isso. Se você não consegue abrir mão do seu dinheiro para ser generoso, você está dizendo que ama mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele se tornou um ídolo no seu coração, Mamon. Eu ouvi um pastor dizer uma vez que se você não consegue abrir mão do seu dinheiro, não é você que tem dinheiro, é ele que te tem. Você está sendo dominado por ele. E Paulo está dizendo aqui que uma evidência do nosso amor sincero é a generosidade. É o abrir mão do nosso dinheiro. E Paulo continua o texto. Esse texto é fundamental para a gente falar sobre generosidade. Terminem agora a obra começada,
para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem a sua obra, dando de acordo com o que vocês têm. Nós vemos aqui mais uma vez a proporcionalidade. Dando de acordo com o que você tem. Se você tem pouco, você dá pouco. Se você tem muito, você dá muito. É proporcional ao que você tem. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Se há boa vontade. Se não há boa vontade no seu coração, meu irmão, se não existe esse sentimento de gratidão pelo que Cristo fez em você e o amor de Deus pela sua vida, nem precisa vir aqui. Deus não precisa do seu dinheiro. Meu Deus, o pastor está falando isso todo, do fundo do meu coração. Deus não precisa do seu dinheiro, se não há gratidão e amor no seu coração de voluntariedade pelo que Cristo fez na sua vida, se entregando completamente por você. O reino de Deus vai continuar acontecendo, Deus sustentará a sua obra. Mas eu não tenho dúvida que todo aquele que se encontrou genuinamente com Cristo, passa a não ser mais dominado pelo dinheiro, e passa a ser generoso. Como foi com a vida de Zaqueu, que quando se encontrou com Cristo Jesus e entendeu que Jesus era o seu tesouro mais precioso, ele disse: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O dinheiro já não me domina, ele já não me tem. E é interessante que Paulo vai dizer: olha, eu enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Aí Paulo está falando: olha, eu vou aí buscar esse dinheiro para a oferta dos santos. Eu estou indo buscar esse dinheiro. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. E Paulo está dizendo: olha, se quando eu chegar aí, vocês não tiverem recolhido generosamente as ofertas, isso será uma vergonha. Uma vergonha para nós e uma vergonha para vocês. Porque é natural que o servo de Cristo seja generoso. E aí vem o famoso texto que eu creio que a maioria de nós conhecemos, né? E Paulo diz: cada um então contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então cada um contribua conforme Deus colocou no seu coração. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre quanto seria isso. Cada um contribua conforme o que Deus colocou no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade. Então, meu irmão, ninguém deve contribuir por necessidade de receber algo em troca. Ninguém deve contribuir para que Deus te dê em dobro depois. Ninguém deve contribuir esperando que Deus faça algo em troca, porque ninguém pode comprar o favor de Deus. Ninguém pode comprar o favor de Deus. Por isso, meu querido, se qualquer pessoa disser para você: se você não der o dízimo, o gafanhoto vai te pegar. Se você não der o dízimo, vai faltar dinheiro para a farmácia. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso tudo é mentira. Isso não é bíblico. Se você não entrega o dízimo, se você não é generoso, o problema é entre você e Deus, porque seu amor por Deus não está se manifestando de alguma forma. Porque o que nós queremos é o princípio da generosidade e gratidão. E Paulo diz que se nós entregamos com alegria e gratidão, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aqui nós temos um princípio precioso. Não é o princípio de que se você der, você vai ficar rico. Muito pelo contrário. Mas é o princípio de que quanto mais generoso você for, Deus não vai deixar faltar para que você continue sendo generoso. Não é para que você se enriqueça. É para que você continue sendo generoso. Deus te dará abundante graça. Abundante graça em ser generoso e continuar sendo generoso.
Nós vemos em outros textos do Novo Testamento que essas ofertas eram utilizadas para os pobres, eram utilizadas para sustentar os sacerdotes, os pregadores e os pastores. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o obreiro é digno do seu salário. Eu não quero aqui falar sobre salário de pastor ou não, essas coisas, depois a gente pode ter um outro tempo para falar sobre isso. Mas o fato é que nós vemos que no Novo Testamento, o dízimo não é uma lei, um mandamento, mas é uma prática de todo cristão com generosidade. E aí nós vemos que ele é voluntariamente com alegria. Essas são as coisas que eu gostaria que você lembrasse. Voluntariamente e com alegria. Constantemente. O que é ser constante? Significa que não depende das minhas emoções, do meu sentimento. Esse mês eu estou me sentindo generoso. Hoje eu não estou me sentindo tão generoso. Mês que vem eu dou. Não, é constância e proporcionalidade. Proporcional ao que você tem, proporcional ao que você ganha. Esse é o princípio que nós vemos no Novo Testamento com os cristãos e com a igreja. Generosidade, voluntária e alegre, constante e proporcional. É isso que nós vemos na prática da igreja. Porque Deus me deu tudo, nós também devemos ser generosos para com Ele. E aí, meu querido, agora nós chegamos à questão crucial. A maioria das pessoas que são contra a oferta, contra dízimo, contra ser generoso na igreja, o problema não é que ela não quer. Ela não tem um problema em dar o dinheiro para Deus. Ela tem um problema de que o dinheiro a dominou. Que ela não consegue abrir mão do seu dinheiro porque ela ama mais o seu dinheiro. O dinheiro a possui. Nós vemos que por mais que o dízimo não seja uma lei no Novo Testamento, a generosidade é uma evidência da fé e não dá para fugir dela. É uma evidência da fé. É uma evidência do amor de Deus. E aí nós falamos, olha, a nossa generosidade, a nossa oferta então, ela precisa ser proporcional ao que Deus me deu. Mas quanto proporcional? Tem que ser 10%? Mais 20%? Igual os Antigo Testamento lá, 25%? Ou menos, 5%? Já pensou a igreja fazendo promoção? Aqui o dízimo é 5%. Qual é a proporcionalidade que nós devemos entregar? E aí, tem um texto muito interessante que Jesus diz, e que eu tomei isso como base para a minha vida, para o resto da vida. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, o seguinte, quando ele está no Sermão da Montanha, ele diz, olha, porque eu afirmo a vocês, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, você não está manifestando o amor de Deus de verdade na sua vida. Quanto que os escribas e fariseus entregavam? 10%. E esse é o voto que eu fiz com Deus para o resto da minha vida, o compromisso que eu fiz com Deus para o resto da minha vida. A minha justiça não pode ser menor do que a dos escribas e dos fariseus. Se os escribas e os fariseus, que não conheciam a Jesus, não conheceram a Deus plenamente, o Evangelho, se eles não conheceram a graça de Deus por meio da cruz, se eles não se encontraram com esse amor maravilhoso, e ainda assim eles entregaram 10%, eu que conheço a Jesus e o Evangelho muito mais plenamente, muito mais grandiosamente, e eu que fui resgatado e salvo por Jesus, ai de mim se entregar menos do que os fariseus entregavam. Esse é o compromisso que eu fiz com Deus. E essa é a minha sugestão a você. É um mandamento e uma lei que você entregue 10%? Não, mas essa é a minha sincera sugestão para você. Que pelo menos seja igual dos fariseus do Antigo Testamento. Tem gente que leva esse texto literal e fala, não, vai ser maior mesmo, vou entregar 11%, 12%, 13%, porque a minha justiça vai ser maior do que a dos fariseus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o compromisso que eu fiz com Deus. De que por toda a minha vida, eu entregarei no mínimo 10%. De tudo que Deus me dá. Esse foi o compromisso que eu fiz.
nós vemos que todos devem ser generosos, constantes e proporcionais. Mas aí surge a questão, tá, Felipe, mas aí, eu tenho que entregar o meu dízimo, eu tenho que ser generoso aqui na igreja? Por que eu vou dar para uma instituição, a igreja? Eu não posso entregar meu dízimo direto para o pobre, direto para a pessoa que está precisando, para uma outra família? Pode, meu irmão, justamente porque não é uma lei, você pode entregar o seu dízimo para qualquer pessoa que você quiser. Porém, se você se tornou membro dessa igreja, se você se batizou aqui ou pediu transferência, você fez um compromisso com essa comunidade. Essa comunidade tem um compromisso de gerir esses recursos. Você está usufruindo das cadeiras, do ar-condicionado, do telão, dos serviços da igreja. E se você disser, eu quero usufruir do que a igreja local oferece, mas eu vou entregar meu dízimo em outro lugar, isso é incoerente, no mínimo incoerente. Porque você está usufruindo aqui do que os irmãos estão. Outros irmãos estão sendo generosos para que você possa usufruir disso tudo. Por isso, eu entrego o meu dízimo e oferta aqui. E graças a Deus, porque essa é uma igreja séria. E é uma igreja que lida com muita seriedade com os nossos recursos. Nós somos uma igreja batista, congregacional, onde as nossas decisões são feitas democraticamente, né? Por eleição. Então, caso você não saiba, todos os anos nós como membros da igreja, indicamos para a eleição aqui na igreja, cargos de tesoureiros da igreja. Todos os anos vocês indicam alguém, um dos membros da igreja, para serem tesoureiro. E aí todos os anos nós temos a eleição aqui na igreja, lembram disso? Nós passamos pela eleição no culto. E nós, membros da igreja, elegemos tesoureiros aqui para a igreja que vocês escolheram. E esses tesoureiros, eles são responsáveis por fiscalizar todos os gastos aqui da igreja, pessoas que vocês escolheram. Eles fiscalizam todos os gastos aqui da nossa igreja, se nós estamos sendo sérios e responsáveis com o dinheiro que você tem confiado a nós em sua generosidade. E se você é membro da nossa igreja, provavelmente você já ouviu aqui em um dos nossos VTs informativos, o pastor Gilson dizendo que toda a igreja está convocada para a assembleia regular do mês de setembro, ou do mês de outubro, já ouviram isso? Todo membro da igreja pode participar de nossas assembleias aqui na igreja, e na assembleia você vai receber um relatório financeiro dizendo como a nossa igreja tem gerido o dinheiro e o recurso. E nós, graças a Deus, somos uma igreja que buscamos ser muito transparentes quanto a isso. Porque a gente entende que é muito sério receber o dinheiro dos irmãos para a obra do reino de Deus. E graças a Deus a nossa igreja é uma igreja generosa, que tem sustentado dezenas de missionários, que tem sustentado vários projetos sociais, como o testemunho que a gente ouviu aqui, diversos projetos sociais na cidade, e tudo isso é com recurso que vocês dão generosamente para a igreja. Por isso o conselho é que o seu dízimo, a sua oferta, você entregue para a igreja. Para que a igreja possa gerir esse recurso e nós possamos como comunidade viver essa generosidade. Meus irmãos, eu costumo dizer que depois que eu passei pelo meu processo de conversão, de entregar a minha vida para Jesus, por mais que eu tenha crescido na igreja, eu tive uma experiência pessoal com Jesus aos meus 16 anos. Depois eu tive uma outra experiência pessoal com Jesus, que foi de me comprometer para o resto da minha vida a ser dizimista, a ser generoso. E todos os dias eu tenho orado para que Deus me faça mais generoso, porque o Senhor se entregou completamente por mim, e Ele não tem deixado faltar. E nós temos buscado viver essa generosidade na nossa vida, pela graça de Deus. Deus fez um milagre na minha vida, inexplicável, que ninguém consegue explicar. Eu vou casar. Minha noiva está aqui, nós estamos nos preparando para o casamento no começo do ano que vem. E nesse tempo de preparo para o casamento, nós estamos buscando economizar tudo que a gente pode, né? Guardar todo o dinheiro que a gente pode para economizar. Mas graças a Deus, Deus também me deu uma noiva que também é generosa. Em diversas situações, a gente já olha, é engraçado que a gente já olha no olho um do outro, e a gente fica, vamos abençoar aquele irmão?
Vamos abençoar aquela pessoa. Ele não pensa duas vezes. Ele diz assim, nosso coração já está derretido. E já tem uma parte desse dinheiro que a gente está gastando que já foi para outras pessoas. E a gente tem falado uma frase um para o outro dizendo, meu amor, se é para amar, não vai faltar. Se é para amar, não vai faltar. Deus vai sustentar, Deus vai nos dar uma festa de casamento, vai dar tudo certo, mas nós não vamos amar mais o dinheiro do que as pessoas. Que Deus nos dê corações cada vez mais generosos. Que a nossa justiça exceda a dos fariseus e dos escribas. Que nós sejamos uma igreja generosa. E meu irmão, eu oro, meus irmãos, eu oro, do fundo do meu coração, para que nunca mais a gente precise mostrar um gráfico aqui dizendo quanto que está faltando do orçamento. Porque nós seremos uma igreja generosa, que entrega voluntariamente, com alegria, constantemente e proporcionalmente. Amém?